E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal para mais um vídeo. Agora um vídeo diferente, né rapaziada, comentando esse um ano, né, do Antônio Conte que ele tá aqui conosco. Fez um ano dia 5 de novembro, mas eu tô trazendo o vídeo hoje por questão de tempo, claro. E pra analisar mais um pouco, né, antes de eu soltar esse vídeo, por isso que eu demorei um pouco. Mas vamos falar então, né, rapaziada? Vamos falar do Antônio Conte. Ele chegou dia 5 de novembro de 2021 com a gente. Depois de o Tottenham tá vivendo um fiasco na Premier League com o Nuno Espírito Santo. O técnico não deu liga. Foi até animador nos primeiros 3 jogos, batendo no Manchester City, vencendo o Watford, o Wolverhampton, fazendo 9 pontos na Premier League, ficando líder por um certo tempo, e depois que voltou as coisas começaram a desandar. Aí veio o Antônio Conte e deu jeito na nossa equipe. Eu acho que tem que ser dito isso, ele deu jeito. Ele com um elenco muito remendado, muito limitado, ele precisava dar resultado e ele deu. Ele chegou, ele implementou o esquema dele, que ele não abre mão e nunca vai abrir mão, que é o 3-4-3. E começou a dar liga, parece que os jogadores compraram o que ele disse, o que ele queria, as ideias de jogo dele. E depois aí a temporada foi... Ele foi levando, né, a temporada, conquistando ótimos pontos contra as equipes da metade da tabela. Eu acho que a gente pode dizer assim. Depois o time começou a oscilar. Depois em janeiro, fevereiro foi oscilando, né? Ganhava uma, perdia uma, ganhava uma, perdia uma. Como tá sendo agora, né? Só que agora nessa temporada tá sendo mais cedo, né? A gente perde uma, ganha uma. Às vezes perde duas e ganha uma. Então tá tendo mais ou menos o mesmo recorte da temporada passada. Só que isso começou a acontecer depois de janeiro, né? Agora já tá acontecendo antes. E depois desse tempo, ele trouxe o Kulusevski, ele trouxe o Bentancur. E o time começou a dar liga, né? O time começou a dar liga. Eu lembro que engatou 2 derrotas seguidas, 3, se eu não me engano. Não, foi 2. A gente perdeu pro Wolverhampton, pro Southampton. E depois a gente tinha uma pedreira que era enfrentar o Manchester City, que viria a ser o campeão inglês daquela temporada. E a gente ganhou do Manchester City de uma forma extremamente heróica, com o Kane brilhando naquele jogo, o Kane e o Son brilhando naquele jogo, 2 assistências do Son e 2 gols do Kane, uma bela estreia do Kulusevski, foi aquela partida, e foi animador, né? Depois daquilo o time começou a vingar de verdade. Engatou 5 vitórias seguidas, 6 se eu não me engano. Depois só viria a perder pro Brighton no dia 16 de abril. E ele conquistou a vaga, que era o que a gente brigava naquela competição, uma vaga para a Liga dos Campeões. Então o trabalho foi bem feito na temporada passada, com um elenco muito remendado. Eu dava razão para ele sim quando a gente tinha que contratar jogadores. Contratamos o Bentancur e o Kulusevski, que são os craques do time essa temporada, junto com o Kane. Então assim, aí acabou a temporada, iniciou-se um novo ciclo. Realmente iniciou o ciclo Antônio Conte. Ele pediu os jogadores que ele queria, como Perisic, Bissouma, Richarlison. Eles vieram. Teve oportunidades de mercado também que o time aproveitou muito bem. O Forster, o Spencer, que não foi pedido do Antônio Conte, mas veio mesmo assim. Um bom jogador. E ele fez as contratações que ele queria, né? Eu acho que isso não pode ser... Isso daí, na verdade, tem que ser destacado, né? Ele pediu jogadores e o Daniel Levy trouxe. Até porque jogador nenhum vem sem o aval do treinador, né? Então acho que a gente não pode passar pano nisso. Seria uma coisa muito errado. Temporada começou do jeito que eu venho falando desde que começou o canal. Começou com mais bons resultados do que ótimo desempenho.
O time fez poucas partidas para merecer os pontos que tem na Premier League, que olha que é muito, 26 pontos. A gente não jogou metade para conseguir esses pontos, mas eles vieram e isso não deixa numa colocação boa na Premier League, mais do que a gente merecia. Deixa a gente 8 pontos atrás do líder hoje, que é o Arsenal. Você pode considerar que não é uma grande diferença, sim, uma diferença tirável, só que o time não apresenta futebol para tirar. E é isso que vem sendo o questionamento do Antônio Conte. Ele pediu os jogadores estão aí, só que o time não joga, apresenta um futebol feio, bem mais feio do que na temporada passada, que ele entrou e deu jeito. Então assim, aí depois ele vai a público, ele não faz uma autocrítica a si, ele não fala que ele tem que melhorar, ele deixa a culpa dos resultados para terceiros. O juiz não marcou falta, não teve critério, o VAR prejudicou a gente. E sim, isso é verdade. Só que eu acho que você não pode deixar só as responsabilidades focado nisso. Você tem que chamar a responsabilidade para você, que os resultados não estão vindo. E o que mais você tem que chamar para você é que você não está apresentando desempenho na sua equipe. O resultado tudo bem, você ganha, você perde, ou você empata, isso é do futebol. Mas desempenho é função totalmente do técnico. Não tem outra coisa o que falar. Os jogadores estão lá, é discutível os jogadores que estão lá. Sim, mas você trouxe e você manteve. Isso não é fato. Não adianta brigar com os fatos. Se os jogadores estão lá é porque você quer. E os jogadores que chegaram lá é que você quis. Então você tem que fazer ele dar linka com o time. Tá tendo muitas lesões também, uma coisa que complica. Mas, cara, os jogadores estão voltando agora, né? E a gente começou a perder os jogadores em outubro. A gente começou a perder os jogadores. A gente ficou agosto e setembro apresentando um futebol patético. Em 2 meses você pode fazer muita coisa. Agora eu já nem culpo tanto porque é complicado. Mas o jogo de ontem contra o Nottingham Forest, eu não vou falar muito mais porque eu passei a minha visão no pós-jogo. Se vocês quiserem ver, vocês assistam lá. Mas pra mim ele abriu mão do campeonato. E isso é um erro. Isso é um erro. Ele vai sentir lá no final da temporada, como um inscrito escreveu nos comentários e eu falei, pô, é verdade isso. E, cara, vão lamentar muito ter abrido mão dessa competição, porque ficou muito na cara que abriram mão da competição. O desempenho tudo bem, o desempenho do time é pobre, mas se você vê a escalação, o que ele fez, as substituições que ele fez, uma hora ele abriu mão, depois ele viu que tava perdido, ele quis ganhar, ele colocou Richarlison, Kulusevski. Isso pra mim não é administrar minutos, isso daí é desespero. Então assim, Antônio Conte, um bom pelo trabalho que ele fez na temporada passada, muito bom. Deu vitórias muito animadoras pra gente nessa temporada, colecionou fracassos. Então, eu acho que não é o início que a gente esperava, mas também não é tudo de ruim, né? Mas ele tem que melhorar, cara, senão as dúvidas em cima dele só vão aumentar cada vez mais. E eu era um cara que acreditava que ele poderia dar esse título pra gente. Poderia dar títulos pra gente, né? Agora eu já não tenho mais tanta certeza. Eu tô começando a duvidar da capacidade dele. Mas vamos ver, né? Essa pausa da Copa vai ser fundamental aí pro Tottenham, pro time fazer as contratações. E vamos ver se ele consegue dar cara. Se ele consegue dar cara até a gente chegar na Liga dos Campeões. Porque se não der, é preocupante essa temporada pra nós. É preocupante. Mas vamos lá, né? Mais um jogo aí no sábado, o último. A gente quer fechar com vitória. Mas então é isso, rapaziada. Tá feita aí a minha análise do Antônio Conte. Deixei aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like, que é muito importante pra gente continuar crescendo cada vez mais. E é isso. Até a próxima. E fui!